Olá, vamos conversar um pouquinho. Então, eu fiquei uns dias sem gravar vídeo porque tivemos problemas. Travei por aqui. Meu nome é Ariane, bem-vindo a este canal. Gente, ainda se faz vinheta? Tava pensando nesses dias, eu já percebi que tem gente que tem vinheta e tem gente que não tem. É legal ter vinheta? Fala aí pra mim. Eu tive alguns dilemas esta semana, essas últimas semanas. E eu não consegui gravar. Primeiro que eu não consegui elaborar temas, porque eu gosto, assim, de fazer estudar vários capítulos, várias coisas, já fazer meus roteirozinhos aqui, e aí sentar com vocês, sentar aqui e fazer vários vídeos de uma vez só, justamente porque eu preciso do meu nenê dormindo, eu preciso, né? Então, às vezes, até eu conseguir, assim, sentar aqui, já ficou tarde, e etc. Então, eu preciso, quanto mais roteiros eu tiver pra fazer num dia só, melhor pra mim. E daí, depois tem toda a outra parte, né? Eu tenho que colocar no YouTube, tem que subir pro YouTube, tem que fazer thumbnail, né? Tem todos uns paranauê aí. Acho que é fácil sentar aqui? Não é fácil, não. Principalmente o desafio de sentar aqui e conversar com a câmera. Mas tem vários poréns, né? Aí eu me dei assim, numa situação de que esse resumo que eu consegui, que eu consegui fazer aqui, ele não ficou meio esquisito, meio atravessado, algumas coisas. A hora que eu fui ler, assim, eu vi que eu falei, gente, mas aqui ele tá falando, mas depois parece que ele tá falando, mas tem coisa que eu não queria falar agora. Tipo, eu fiquei meio. Aí eu falei, como que eu vou fazer vídeo assim, gente? Né? Aí eu fui estudar os catecismos também. Aí eu tive um BO com os catecismos. E aí eu falei, e agora? Eu tô até agora pensando o que eu gravo aqui pra vocês. Porque, sério, acho que eu vou fazer esse aqui agora, falando de 4 argumentos sobre a existência de Deus. Mas eu não vou falar que eu não tô 100% satisfeita, tá? Mas não sei. Vamos conversar então. Pra você ver, eu tô resolvendo o assunto do vídeo agora, tá? Antes eu preciso gravar. Porque algumas coisas estão borbulhando na minha mente. E uma delas é, assim, a maneira como que eu venho fazendo os vídeos. Eu tô tentando pensar em maneiras de melhorar como eu estou fazendo conteúdo, certo? Porque estudar a Bíblia já não é muito da vontade das pessoas, porque senão as pessoas estudariam a Bíblia muito mais, né? Então, fazer vídeo sobre esse tema já não é do interesse de muitas pessoas. E fazer eles muito chato diminui ainda mais o interesse, né? E eu venho pensando muito sobre uma coisa assim, que pra mim, que eu acho que é o problema atual, mais grave, é que as pessoas muitas vezes, nós, pessoas, lemos livros, lemos a Bíblia, e, e tudo isso fica meio que descolado da nossa realidade, né? Inclusive, essa pergunta apareceu quando fui fazer o catecismo, que eu falei assim, tá, primeira pergunta do catecismo, né? Qual o objetivo, o propósito principal do homem? Por que Deus nos criou? Aí eu vi a resposta, vi os textos bíblicos, né? Aí eu pensei, tá, mas e aí, né? Aí me veio na mente assim, o que isso muda na minha vida? Mas preste atenção, eu não estou perguntando ao texto o que isso diz sobre mim, tá? Porque ultimamente tem se tido a mania de ler a Bíblia, de estudar, como se a Bíblia falasse sobre mim. Tô com o ventilador bem na minha cara e meu cabelo fica fofo. Então, a Bíblia não é sobre mim, a Bíblia é sobre Deus. Mas, quando eu aprendo algo, isso pode e deve mudar algo na minha vida. Porque eu creio que o problema maior da nossa geração, e que eu digo nossa geração, é de todas as gerações que estão vivendo o tempo presente, tá? Eu entendo, quando eu digo geração,
do menor ao mais velho, do mais novinho ao mais velho, as pessoas que estão vivendo neste tempo presente, é que nós temos deixado de colocar em prática coisas que aprendemos. Todo mundo, obviamente que não, né, gente? Aquela frase de toda generalização é burra, inclusive esta frase, né? Não faz sentido generalizar, né? Estamos compreendidos, sempre existe exceções. Então, assim, mas é fato. E eu percebo, assim, que quanto maior a sua dificuldade para entender algo, maior a sua dificuldade para trazê-la à sua realidade, né? Até uma hora eu quero parar e ver justamente isso. Estamos estudando teologia? Estamos. O que isso tem mudado na sua vida, né? Tipo, assistir os meus vídeos sobre teologia, porque às vezes você não tem tempo de ler, ou porque você às vezes até leu, mas quer ouvir alguém falando de um outro ponto de vista. São vários motivos para você assistir os meus vídeos falando sobre teologia. Mas quando você estuda, você sentiu que esse estudo mudou algo na sua vida? Teve acho que foi um professor da escola Cortes que falou algo nesse sentido, assim. Porque o estudo só é positivo quando ele traz... Agora eu já não sei. Eu já disse para vocês que eu leio textos, eu leio coisas, eu leio livros, eu assisto aulas, eu vejo vídeos e depois eu me embanando para dizer quem disse o quê. Mas, assim, um estudo ele só é produtivo quando ele gera algo na minha vida. Quando ele gera algo em mim. Quando ele produz um efeito. Por exemplo, eu estou estudando, estou me esforçando. Tem vezes que é muito difícil e tal. Só que o fato de eu estar estudando, por exemplo, eu estou estudando aqui teologia sistemática e eu comecei a escola Cordes. Então, às vezes, eu vou ouvir os professores da escola Cordes e eu já li algumas coisas da teologia sistemática, eu vejo que os assuntos ou se complementam, eles se chocam, né, ou então ele tá falando de alguma coisa que eu li. E eu falo, ó, que legal, não tô tão por fora, tô no caminho certo, tô aprendendo. Mas tô aprendendo para quê? É importante aprender, extremamente importante. Mas para quê, né? Para quê? E aí eu comecei a perceber que a minha mente parece que já está dando sinais que está diferente em algumas coisas. Eu tenho minhas crises de identidade. Não é crise de identidade, não sei. Os complexos, meus BO. Mas o que eu percebi? E eu pedi ajuda para o Espírito Santo, tá? Quando eu fui ler os catecismos, especialmente, eu falei assim, eu quero que isso seja algo que possa gerar algo positivo, não apenas em mim, mas em com quem eu for compartilhar esses assuntos dos catecismos, né? E aí, eu fiz a primeira pergunta. Eu pus lá os textos bíblicos de referência que os catecismos dão, li todos eles, marquei na minha Bíblia, inclusive se eu pegar aqui eu consigo mostrar para vocês, tá marcado. Eu ainda marquei em laranja com caneta, eu ia passar a marcar texto. Acabei optando porque meus marca-textos tudo meia boca, ou tá muito forte, ou tá... Eu sei que tem 1 Coríntios 10, 30, alguma coisa, tem uma passagem. Aí, fiz tudo, eu li, tá? Todos os versículos. Aqui, ó. Até escrevi, isso aqui vai ser minha testemunha. Pra não me deixar mentir. Tá vendo aqui? Grifei e ainda escrevi do lado, pra glorificar a Deus. Ah, beleza. Escrevi ali o que isso muda na minha vida. Escrevi. Aí eu fui pra pergunta 2. Sem contar que eu tive um problemão, porque eu queria fazer de um jeito os catecismos. Eu mudei no meio do caminho, porque eu vi que não ia dar pra mim estudar daquele jeito que eu tava pensando, porque eu queria, tipo assim, pegar aquela pergunta e estudar aquela pergunta em todos os catecismos. Mas eu percebi que vão ter perguntas que elas não têm equivalentes em todos os catecismos. Ou tem tem uma inclinação pra um lado, né, enfim. Aí depois de definir como que eu ia fazer, eu fui pra pergunta 2. Aí, meus amigos, eu travei. Por causa que a pergunta é difícil? Não, a pergunta não é difícil, a pergunta é fácil, mais fácil que a primeira, inclusive. Que regra Deus nos deu para nos direcionar a como podemos glorificá-lo? Na verdade, talvez a resposta pudesse ser melhor, mas
Fala que a palavra de Deus é a nossa regra. Que é, né? A gente aprendeu lá em bibliologia que a palavra de Deus é o nosso padrão, a nossa regra de conduta, nossa régua, cânon, régua de medir. Aí eu fui ler, porque eu escrevi, que tá aqui, ó. Pergunta de Rosa, ó. Aqui, tá vendo? Não sei se você consegue enxergar. Ó, escrevi aqui os textos aqui, ó. Cheguei aqui. Tá vendo os textos aqui, as referências? Tá vendo as referências? Então. Não sei qual delas, se foi Gálatas, se foi João ali, que eu li. E algo me travou. Porque eu li, condizia com o que estava ali, mas aquela passagem especial tinha talvez mais coisas, por assim dizer. Gente, eu li todos os textos errados. Como assim? Eu não sei nem se eu vou conseguir expressar, porque eu ainda... Sabe quando... Você já ouviu falar em ressaca literária? Quando você lê um livro ou lê alguma coisa que aquilo te pesa, cai de um jeito diferente, que você fica remoendo aquilo, ao ponto de você às vezes não conseguir ler outra coisa. Tem gente que às vezes passa por isso quando vê, por exemplo, um documentário muito pesado. Aconteceu isso comigo quando eu assisti o documentário do Chernobyl. Gente, eu consumi tudo. Eu fui pesquisar um monte. Eu vi o documentário, o seriado. E aí eu fui ler, fui confirmar algumas informações e tal. Vi, inclusive, informações que era diferente no seriado do que aconteceu e tal. E eu fiquei meio assim, sabe? Você fica pensando naquilo. Assim eu fiquei essa semana. Quando eu olhei, eu falei... Será que eu li tudo errado, esses textos? Como assim errado? Por exemplo, ali fala, qual que é o objetivo principal do homem? O alvo, o propósito? Aí fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. O objetivo do homem é glorificar a Deus. Um dos objetivos do homem é glorificar a Deus. E aí tem as passagens. Aí sabe o que a gente tem mania de fazer? Não sei se você é como eu, porque às vezes a gente que tá na igreja há muito tempo já, a gente vai só, igual eu falei pro meu marido, é como se a gente fosse com o viés da confirmação, sabe? Ele falou aqui que o objetivo do homem é glorificar a Deus. Então, peraí, deixa eu confirmar. Aí você lê e tá escrito alguma coisa assim, realmente, aqui tá falando que é glorificar a Deus. A gente vai meio que com pressa, assim, não se atenta a todos os sinais. Acho que também tem um pouco na minha cabeça do estudo indutivo que eu comecei, né? Dei uma segurada aqui que eu comecei a escola Cortes, que era, né? E tal. Mas aí eu falei, gente, será que a gente, às vezes, não tá lendo a Bíblia errado? Não é errado, assim, mas pela metade? Porque eu me pergunto muito sobre isso, porque, por exemplo, eu gosto de acompanhar muito o canal da Tati Filtrin. Pra quem não conhece, ela é uma youtuber, uma pessoa que faz vídeos para o YouTube, falando de livros. E às vezes ela fala dos livros assim, eu falo, gente, eu li O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Aí eu fui ouvir ela falando do livro. Eu falei, gente, eu não vi tudo isso que ela viu, não. Aí eu li Franz Kafka, eu li A Metamorfose de Franz Kafka. Gente, as pessoas falam daquele livro de um jeito que eu olhei, esses dias eu tava ouvindo uma pessoa falar, eu falei, nossa, acho que foi o Jonas mandou ele falar, este livro, eu falei, gente, na minha memória esse livro era um livro bem, né, eu comecei a pensar que eu tava lendo errado. Não é lendo errado, né, porque eu conheço as histórias, eu passei pelas histórias. O velho e o mar é um velho que vai pescar, ele vai pescar e ele luta com o peixe lá, acho que é o Martim Pescador. Ai, não me lembro agora o peixe, mas é um peixe grande e ele fica no embate com aquele peixe. O livro quase inteiro é ele na luta com o peixe lá. E depois pra voltar, e aí, né? Mas ela falando assim, eu falei, gente, você lê, ela falando assim, você vê que a pessoa lê e ela consegue olhar para além do simples texto. É claro que na Bíblia a gente tem que ter muita cautela com esse tipo de leitura, né? Eu não posso querer enxergar no texto algo que não está nele.
Mas, por exemplo, a Tati, eu vejo que ela não faz isso. Mas como ela tem uma bagagem muito grande, ela consegue ter uma leitura talvez mais atenta aos detalhes, né? E talvez seja isso que os próprios estudos começaram a querer provocar em mim. E talvez por eu não ter chegado muito longe nos estudos, ainda não cheguei num lugar que desse mais clareza. Talvez sim, talvez não. Talvez é porque eu tô pegando essas leituras e às vezes lendo com uma criança pequena do meu lado. E às vezes a minha cabeça fica com muito ruído quando eu vou ler. Entende? Então são muitos dilemas, muitos dilemas. Mas assim, a pergunta que fica é: o que isso muda na minha vida? O que isso muda na minha vida? Por exemplo, este meu B.O. Eu tô até agora pensando se eu vou reler cada uma das referências, porque dá uma preguiça, não sei se preguiça é o nome certo, mas, porque, por exemplo, nessa primeira questão são muitas passagens bíblicas, né? E eu não sei se eu vou conseguir, de fato, olhar com mais profundidade para cada uma dessas referências, sabe? Mas será que a gente está lendo a Bíblia apenas para confirmar pensamentos, em vez de tirar algo e olhar para ela e falar o que isso muda na minha vida, né? Que, por exemplo, como eu falei, o que estudar teologia sistemática muda na minha vida, né? Por exemplo, quando a gente estuda prolegômenos, até eu criei 2 playlists, tá? Tem a playlist dos prolegômenos e tem a playlist da bibliologia. Então, quando você começa a estudar os prolegômenos, você vai vendo os métodos de pesquisa, os métodos de estudo que eles fazem, né? Você vai vendo que é necessário ter uma organização, um certo empenho para estudar. Mas se você só ler aquilo e passar por cima, não dá. Então, você precisa, por exemplo, prestar atenção e entender que quando você estiver estudando, você vai ter que colocar um esforço nisso. Você vai ter que ter atenção no que você está estudando. Assim é a Bíblia, né? Então, quando eu leio algo, quando eu ouço o pastor falar, quando eu ouço os líderes falar, o que isso muda na minha vida? A gente tem colocado em prática as coisas que a gente está aprendendo? A gente está olhando e fazendo essa reflexão de o que isso muda na minha vida? Não é o que isso diz sobre mim. Lembra lá? Não é o que isso diz sobre mim, é o que isso muda na minha vida. Saber que minha existência, o objetivo da minha existência é glorificar a Deus, é sobre mim? Não, é sobre Deus, ó, glorificar a Deus. Então, a minha existência é para glorificar a Deus. E o que isso muda na minha vida? Tudo quanto eu for fazer, pensar, trabalhar, o meu dia a dia, tudo na minha realidade, tudo na minha vivência, meu cotidiano, na minha vida com Deus, na minha vida na igreja, na minha vida na minha família, tudo que eu fizer precisa glorificar a Deus. Por isso, por exemplo, que um cristão não pode ter uma vida na igreja e viver uma vida completamente diferente fora da igreja, né? Eu vejo muitos canais de muitos cristãos falando de pessoas, até eu comecei a ver, mas eu não tenho mais tanta paciência para esse tipo de conteúdo, né, de pessoas mostrando, que era uma pessoa mostrando assim, 2 pessoas bem famosas num culto. 2 não, mais de uma pessoa famosa, bem famosa no culto, e uma delas, por exemplo, a pessoa mostrando ela quase sem roupa no carnaval, e não sei o que, até com uma tatuagem de cruz, e não sei o que, o vídeo dela se declarando cristã, e você vê que a atitude não condiz com o que ela declara que ela é, sabe? Por quê? Porque é muito fácil eu achar bonito uma parte do evangelho, né? Pegar as melhores partes, achar muito bonito dizer que eu sou cristã, concordar com algumas coisas, não colocar em prática, mas agora eu sou cristã porque eu acho bonito, assim, esse negócio de que Jesus se sacrificou por mim, que Jesus me ama, porque Deus, né, é muito bonito, mas a gente não lê
muitas vezes não vê o todo, e não vê o todo pensando nesse sentido, de o que isso muda na minha vida. Se tudo que eu faço é para glorificar a Deus, existem coisas que não glorificam a Deus. A própria palavra diz, lá onde tem os frutos do Espírito, acho que é Gálatas 5, 6, 5. Eu sempre confundo, porque a armadura é Efésios 6, né? Gálatas 5 é os frutos, e eu não me lembro se os frutos do mal, esqueci a palavra que a Bíblia usa, estão no mesmo capítulo, lá no capítulo anterior, mas está lá, concupiscência da carne, sabe? Tem várias coisas elencadas lá, que são tipo os frutos do mal, os frutos de uma vida sem Deus, sabe? E tem os frutos do Espírito Santo, os frutos, né, do Espírito. Então, se a sua vida está produzindo, até se já ouviu algo interessante, falando que os frutos, nos nossos frutos, a gente tem a mania de pensar que são as vidas, as pessoas, mas não, que a Bíblia fala dos frutos, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que é paz, paciência, benignidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, lá. Você tem produzido isso na sua vida? Tá vendo? Então eu vou ler lá e vou continuar no meu dia a dia, no meu trabalho, tendo uma vida que não tem a aplicação do que eu aprendi lá na igreja, que eu me comporto como santarrão, sabe? Reflexões. É como uma coisa que é muito importante. A gente tem ouvido muito conselho e buscado muito conselho das pessoas na internet. Não é 100% errado, não, porque depende muito da pessoa para quem você está pedindo esse conselho. Mas o que eu me pergunto é, não tem uma pessoa do seu convívio social, do seu convívio ali do dia a dia, que você poderia tirar essa dúvida? Às vezes a gente não ouve o irmãozinho que está do nosso lado, pessoas muito instruídas, pessoas que estudam, pessoas que estão com muita boa vontade de nos ajudar a evoluir, a crescer, mas a gente não dá ouvido para ela, a gente vai pesquisar, vai procurar o conselho lá na internet, sabe? Então, por que não fazer os dois, por exemplo? Né? Mas é isso. Seguimos por aqui. Vamos tentar fazer um vídeo sobre as coisas. Você viu que deu um bloqueio. Deu um bloqueio, gente. Bloqueou aqui. Vamos ver o que eu vou fazer para sair daqui. Eu vou tentar gravar um vídeo agora falando sobre teologia sistemática. Então, é isso. Pensem o que isso muda na minha vida. Inclusive esse vídeo. O que isso muda na sua vida. Tchau.